Agora sim. Oi, Juju. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à primeira live da GetFlex agora nesse ano de 2021. Oi, Carol. Oi, Gabi, Sade. Ô, paixão. Todo mundo entrando aqui para a nossa live. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, que é o perfil do profissional de ginástica rítmica. Ó, Ana Carolina, ó. Ah, Carol Santos também entrou. Aproveita, né, eu dando uma de blogueira. Manda essa live, clica no aviãozinho aí. Essa live é muito interessante para quem tem interesse de trabalhar com ginástica rítmica e talvez não se sinta apto a atuar nessa área, e também para acadêmicos. Então, se você que está aí entrando agora, conhece alguém que quer estudar educação física ou que está estudando educação física e que de repente está um pouco perdido aí ainda na área, pode encaminhar. Meninas da GetFlex vão me dando um feedback aqui nesse... Oi, Gi Guimarães, feliz aniversário! Marquei uma live bem no seu dia, Gi. Estou falando com duas câmeras, então aqui a gente está no YouTube, lá no GetFlex Produções, e aqui embaixo a gente está no Instagram. Aproveita para clicar no aviãozinho, manda essa live para alguma amiga, quem é treinador aí de ginástica rítmica e quiser mandar também essa live para os colegas. Estou vendo que o Felipe entrou, a Nath Pinheiro entrou. Então sejam bem-vindos. Depois de alguns anos, né, estudando e pesquisando, então eu decidi que 2021 é o momento em que eu vou começar a compartilhar com vocês esse conhecimento adquirido aí. Oi, Rafa, Racanelo, tudo bem? Oi, Má, que bom ver vocês aqui comigo. Assim já me sinto melhor, ao invés de ficar falando só para o celular, a gente já sabe que vocês estão por aí. Oi, Felipe. Então, assim, galera, olha só, todo ano, todo início de ano é a mesma coisa, né? Acontece uma organização aqui dentro da GetFlex, no sentido das turmas, algumas meninas vão para outro nível, outras meninas ficam, uma turma cresce, a outra não cresce tanto, e é necessário, acaba tendo que ter um remanejamento, e eu acabo precisando contratar alguém. E aí eu comecei a refletir, pós-pandemia, 2021, um ano que a gente também não tem muita... Ainda continua aquele ponto de interrogação, né, nas nossas vidas, o que vai acontecer? Então eu comecei a refletir sobre quais eram as características desse profissional que eu preciso contratar para trazer aqui para a escola, para trabalhar aqui conosco. Vocês sabem que hoje a equipe GetFlex é formada por mim, professora Jéssica Bello e professora Michele Schmidt. E professora Karen Dutra, que trabalha com os convênios. Então, nós vamos trazer aqui agora, abrir uma vaga, né? Então, foi aí que começou a minha reflexão e aí eu decidi que eu ia trazer esse conteúdo aqui para vocês. Espero que a gente possa conversar um pouco sobre isso e que seja interessante. Então, fica a dica aí, principalmente para os novos profissionais. Nós temos algumas ginastas aqui da GetFlex que estão estudando educação física. Então, o pessoal aí dos clubes também, que de repente conhece alguém que está estudando, né, para atuar na área, esse é um tema bem relevante, assim. Então, eu percebo, assim, que às vezes a gente recebe visitas aqui de acadêmicos, a professora Marinelma manda alunos aqui,
A professora Ana Carla manda alunos aqui, alunos da universidade, e eu percebo que existe uma restrição, né? O acadêmico, ele acha que ginástica é um mundo completamente diferente, que é inacessível para ele. Então, eu gostaria justamente de falar sobre isso com vocês, porque não sei se vocês sabem, mas eu não fui ginasta. Eu não fui ginasta, eu nasci em Ponta Grossa, e em Ponta Grossa não tinha ginástica rítmica. E dancei, tive a vivência do balé, fui coreógrafa da banda da escola, mas nunca pratiquei ginástica rítmica, né? Não fui atleta. E aí, no finalzinho da minha graduação, lá de Educação Física, na UEPG, a minha colega, Fabiana Passi, depois tenho certeza que ela vai assistir também essa live, ela vai lembrar dessa época. Fabiana Passi, enquanto estudava Educação Física, criou a equipe de ginástica rítmica. Oi, Aline. Criou a equipe de ginástica rítmica lá da APAG de Ponta Grossa, Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Ponta Grossa. E aí, de repente, né, já frequentando os eventos, conhecendo e tal, e se inteirando das vagas, das outras equipes e tal, ela recebeu um convite para vir trabalhar aqui em Curitiba, na Aginarc. E aí, como eu tinha um trabalho lá em Ponta Grossa, que era voltado para as balizas das fanfarras e das bandas, que era GR, ela me indicou para ficar no lugar dela, uma vez que ela viria para cá, para Curitiba, para trabalhar. Ah, Felipe, que legal! Não, tem muita gente de bandas, né, que... Espera lá, segura aí, Felipe. Tem muita gente de bandas que está perdendo uma oportunidade de trabalhar, né? Aí o que aconteceu? Então eu estava contando que eu não fui ginasta, né? Lá em Ponta Grossa não tinha. O pessoal de Londrina vai aí lembrar que a seleção brasileira esteve em algum momento lá no ginásio municipal lá de Ponta Grossa. Eu não fui até lá fazer teste nem nada, eu só soube que a seleção de ginástica estava ali. Eu não sabia que isso era possível e acessível na época, né? Eu acabei não indo. Mas eu era meio autodidata na GR, então, na minha época, as meninas aí, minhas ginastas, não vão nem entender nada do que eu estou falando, então, na minha época, a gente pegava o videocassete, programava ele para começar a gravar 2 horas da madrugada, porque a Band ia transmitir a Olimpíada no período da madrugada. Então a gente gravava lá, colocava o videocassete no dia seguinte, ia assistir. Era a única maneira que a gente tinha de assistir a Olimpíada. Imagine que ginástica rítmica era um esporte que até então não era muito buscado, né? Então, mas ainda assim era transmitido de madrugada, olha que legal. E aí eu pegava então aquela fita cassete que eu gravei e eu ia lá no quintal da minha casa, então eu ficava na sala da televisão olhando como que a menina fazia o manejo do arco, como que ela fazia o manejo da bola, e eu ficava decorando aquilo e ia lá para o quintal de casa para tentar fazer. Isso eu estou falando ali mais ou menos dos meus 14 aos 18 anos, que foi o período que eu era muito jovem, mas já era coreógrafa lá da banda do Marista e da fanfarra de Ipiranga. Então eu ensinava GR para as balizas. Não era assim, Fábio Bardal, você está aqui, você fique aqui, que eu tenho uma história para contar com você, Fábio Bardal. O Fábio Bardal está aqui no Instagram. Fábio Bardal vai aparecer aqui na minha história. E aí, nunca ninguém me ensinou o GR, né? E de repente, do nada, aparece ali na minha frente uma oportunidade de eu assumir a equipe de ginástica rítmica da cidade de Ponta Grossa, que tinha sido criado há uns 2 anos atrás pela professora Fabiana Passi, já tinha ido para Jogos da Juventude, enfim, estava começando um trabalho lá. E aí, gente? A arbitragem de baliza não era uma arbitragem de GR, era completamente diferente. Então, até então eu fazia GR lá, mas sem muito estresse, né? Sem muita regra, sem muita obrigação, sem regulamento adaptado para as balizas. Então, eu, diante dessa oportunidade, tomei a decisão e me matriculei na pós-graduação da Unopar.
Aí sim, foi mergulhar num mundo completamente novo, estar dentro de um ginásio, né, vendo as professoras trabalharem. Olha, a Mariana Martino entrou, a Mariana é dessa época que eu estou falando. Não sei se a Mariana vai lembrar de mim, mas é dessa época que eu estou falando. Inclusive, já vou falar da Rebeca, da Rosângela e tudo mais. E aí, me deparei com aquele mundo realmente, né, da GR, tive aula com a Márcia Bersani, com a Virgínia, tive a felicidade de ter aula com Bárbara Lafranc, com Dona Elizabeth Lafranc. Isso foi um privilégio, né, uma das fundadoras da ginástica rítmica no Brasil. E assim fui lá eu aprender ginástica rítmica, né. Aí, quando voltei para Ponta Grossa, já feito o primeiro módulo e tal, era um ano de mudança de prefeito, e eu me lembro da Rosângela tentando dar continuidade ao trabalho da FAB, colocou um tapete na garagem, né, e eu trabalhei por alguns dias ali na garagem da casa dela, só que apesar de eu trabalhar lá nas fanfarras, né, e na banda do Colégio Marista, meu dinheiro foi acabando, e naquele momento não rolou essa continuação do trabalho da FAB. Era uma mudança política ali, e a coisa não aconteceu. E aí, então, eu peguei e vim para Curitiba, decidi mudar para Curitiba, vim morar aqui, e levei um projetinho ali no Colégio Sagrado, né? E de ginástica, porque aí já estava me sentindo capaz, porque estava ali na pós-graduação de ginástica rítmica, né, buscando o conhecimento necessário para começar um trabalho. E também me apaixonei, né, porque a hora que é como dizem que é o vírus, né, a hora que ele pica, não tem mais jeito, você não consegue mais largar. Então, assim, a primeira característica que eu acho hoje que eu vou procurar num profissional que queira trabalhar nessa área é que ele esteja disposto a se autoconhecer. Porque o autoconhecimento é essencial para a gente ir subindo gradativamente a escada que vai nos levar a sermos grandes treinadores. Isso em qualquer profissão, porque a partir do momento que você decide se estudar, saber o que você é bom e o que você não é tão bom assim, então aí fica mais fácil, porque você consegue buscar conhecimento naquilo que são as suas deficiências, para você poder cada vez se tornar um profissional melhor, né? Normalmente, quando a gente entende, falando de autoconhecimento, quando a gente entende que a gente tem um modelo mental que molda as nossas atitudes e que faz com que a gente, às vezes, tome decisões até erradas, baseadas em crenças limitantes, em mindset sabotador, ultrapassado. Então, quando você entende que esse mindset você pode mudar através de conhecimento, aí pronto, aí você está com as portas abertas do autodesenvolvimento, que vai fazer com que você cada vez se desenvolva mais e mais. Então, eu acho que essa é uma primeira característica ali, tomando como exemplo, né, essa situação que eu passei. Então, quando eu recebi a oportunidade de assumir aquela equipe, eu pensei, opa, não tenho essa capacidade nesse momento, vou procurar me instruir e me formar e me especializar para poder fazer um bom trabalho, né? Entender exatamente aonde que eu estava entrando e como que eu tinha que fazer aquela tarefa. Outra questão é que, diante daquela oportunidade, eu poderia ter travado. Professora Jéssica, não peguei o livro. Você pode pegar para mim? Está ali dentro da minha mala de rodinhas lá. Vejam que interessante, lá em Ponta Grossa eu fazia dança. Oi, Laís, tudo bem? Oi, Marcinha, acabei de falar de você. Seja bem-vinda aí, estou contando a minha história. Lá em Ponta Grossa eu fazia dança e era professora de baliza.
E aí, me deparei com uma oportunidade de trabalhar com ginástica rítmica. Então, eu poderia ter travado no meu medo, né, na minha insegurança, tipo, não dá para mim, eu não tenho essa condição de trabalhar com GR, e poderia ter tentado navegar naquele denso oceano vermelho que é a dança. Estou falando nesses termos, não sei se vocês conhecem. Esse livro é um livro de finanças, tá? Mas ele é bem interessante, ele fala sobre mercados de trabalho. E é sobre isso também que eu estou falando aqui, né? O mercado de trabalho que a gente tem na ginástica rítmica e que novos profissionais não aproveitam, né? Então, estou falando aqui quais são as características que hoje eu escolheria num profissional para trabalhar conosco aqui na equipe, na GetFlex. E então eu poderia escolher navegar no oceano vermelho da dança. O que esses dois autores aqui falam? Que é o Sean Kim e a René Malborn. Eles falam que os ambientes, os mercados existentes, os mais antigos principalmente, por exemplo, dança. Ele é um mercado, é um grande oceano, cheio de grandes tubarões. Talvez vocês até viram aquele programa de televisão que tem o Shark lá, né? Que são tubarões, porque eles usam esses termos nas linhas de negócios, né? As grandes empresas são os grandes tubarões, que fica ali um comendo o outro, brigando pelo cliente, e acaba se tornando um oceano sangrento, vermelho. Enquanto que, de repente, na ginástica rítmica, para mim, era um vasto oceano azul, ou seja, um mar limpo de oportunidades, com poucas pessoas navegando naquela área. Então, naquela época, com a vinda da professora Fabiana Passi aqui para Curitiba, não tinha ginástica rítmica em Ponta Grossa. Não tinha. Então, era um vasto oceano azul. Era um oceano pouco explorado, cheio de oportunidades, porém desconhecido. E, às vezes, quando a gente se depara com uma situação desconhecida, a gente trava. O desconhecido, ele te leva, às vezes, a você ficar inerte, com medo. Medo do que pode vir, porque você não sabe, você não conhece, você não sabe onde você está pisando. Então, aí vem, na minha opinião, a segunda característica que esse novo profissional da ginástica rítmica tem que ter, que é coragem. Coragem. Coragem para ir buscar informação que você não conhece. Coragem para olhar para o teu chefe e falar assim, desculpa, eu não sei fazer isso. Porque evoluir significa ser capaz de resolver problemas cada vez maiores. Ninguém vai evoluir ali numa cápsula isolada onde os problemas não chegam até você. Não. No começo, os problemas te atingem e você se perde, não sabe como resolver. E quanto mais você se desenvolver, mais você vai ser capaz de resolver esses problemas e se tornar um profissional cada vez mais consciente, mais atualizado, mais esperto, mais dinâmico. Então, assim, uma dica: não fuja dos problemas. Encare os problemas de frente. Independente de você escolher trabalhar na ginástica rítmica ou não, qualquer área que você escolha, você vai perceber que o que você aprendeu na faculdade é apenas a pontinha do iceberg. O que você precisa saber para chegar no nível que você quer é bem mais profundo. Né? E esse conhecimento, ele começa, a faculdade te abre as portas do conhecimento. Então, quanto mais você se aprofundar nas disciplinas, quanto mais você se envolver com os seus professores, quanto mais você se aprofundar na prática, melhor profissional você vai se tornar. Né? E é nesse sentido que eu estou falando aqui, que existe um vasto oceano de oportunidades dentro da ginástica e poucas pessoas aproveitam. Muitas vezes é por falta de coragem mesmo.
Né? O que o corajoso se distingue do medroso? A única diferença é que o corajoso vai com medo mesmo, porque medo todo mundo tem. Quando você se depara diante de uma situação desconhecida que você não sabe o que fazer, ou você trava e não faz nada, ou você assume que não sabe aquilo e vai procurar uma estratégia para resolver aquela situação, né? Então, o corajoso sente medo e vai, e o medroso freia. Então, essa, além do autoconhecimento, que foi a primeira característica que eu falei, a segunda característica que eu hoje procuro num profissional para vir aqui trabalhar comigo é coragem. Coragem, a pessoa tem que ser corajosa. Vários profissionais de dança, né, já trabalharam conosco. E eu sempre falo para eles, existe uma oportunidade aqui dentro. Venha, se aprofunde, aprenda, se desenvolva, que tem espaço para você. Né? E o que a gente percebe às vezes? Um pouco de dificuldade para sair daquela técnica da dança. Não, mas no balé é assim. Não, mas aqui não é balé, aqui é ginástica. Não, mas elas não vão fazer balé na ponta, lá no palco, elas vão entrar no tapete, elas vão fazer isso, esse fouetê, com a bola, com a fita. Então, eu saio da faculdade com conhecimento do saltito skipping, por exemplo, que é utilizado lá no atletismo como aquecimento de corrida, né? Técnica de aprimoramento de corrida. E aí, eu tenho skip na GR. Mas então eu tenho skip na GR. Não, o que eu aprendi lá, que era para utilizar no atletismo, não vai servir aqui para mim. Né? Então é isso que eu estou falando do iceberg. Você precisa se aprofundar. Vou ensinar um skip, tá bom. Como que eu ensino esse skip? O joelho é assim, o pé é assim, aonde que o corpo tem que estar, como que é a postura do braço, da cabeça. Coordenadora técnica do clube, você quer o braço em L, quer o braço ao lado, você quer o braço alternado, quer o braço igual, quer o braço para cima. Não adianta eu ficar presa naquele conhecimento que eu aprendi lá na faculdade, que era voltado para o atletismo. Eu preciso buscar conhecimento na minha área. Bom, aí falando em coragem, eu lembrei de outras histórias aqui do meu começo da GR, aí eu vou falar da prof. Fábio Bardal, não sei se ela ainda está aí. Então, bem naquela situação, eu começando a pós-graduação, era ainda professora lá da Banda do Marista, mudei para Curitiba, né? Lá em Ponta Grossa teve a transição de governo. Eu acabei de ver que a professora Simone Valente entrou na live aqui do Instagram. Então, a professora Simone Valente era a treinadora da Ginarc na época, e a Fabiana Passi veio para trabalhar com ela e me deixou lá, né? Me indicou para a prefeitura para dar continuidade lá. A mãe da Rebeca sempre já na frente da APAG, lutou para dar continuidade ao trabalho da FAB. Eu cheguei a dar algumas aulas na garagem, né? Super legal, porque às vezes as pessoas olham assim a estrutura que a GetFlex tem hoje e pensam, aquilo lá é um clube bacana, já está há muito tempo. Não, dei aula na garagem, né? E não vingou. E aí eu era recém-formada, estava pagando a pós, estava ficando sem dinheiro. Então eu decidi vir para Curitiba morar com os meus pais e mandei um projetinho ali no Sagrado Coração de Jesus para a criação de uma equipe de ginástica rítmica escolar. Aí já tem um detalhe dessa coragem aí que eu estou falando para vocês. Então, em fevereiro, no meio das férias, a diretora do Colégio Sagrado me liga e fala assim: oi, querida, você deixou aqui um projeto para começar uma equipe de ginástica rítmica. Nós estamos em obras na construção do complexo esportivo da escola. E a previsão é que a inauguração ocorra em abril. Então, olha que interessante, eu recebi a ligação em fevereiro e ela queria inaugurar um prédio em abril. Pois é, e Fábio Bardal e outros nomes que eu vou falar aqui, Marcinha, quem sabe você me ajuda a saber onde que estão essas pessoas. Aí eu falei assim para a irmã, claro, irmã. Ela perguntou, você consegue fazer uma apresentação da GR, que nem existia, tá? Isso era uma ligação em fevereiro.
Você consegue fazer uma apresentação da GR em abril, na inauguração do complexo esportivo? Eu disse, claro, irmã. Quando que eu começo? Comecei ali logo depois que começaram as aulas. Então, vejam, eu não tinha ginásio, eu não tinha tapete, eu não tinha aparelhos, aliás, eu não tinha nem aluna. Graças a São Pedro, naquele ano choveu muito em Curitiba. E essa obra foi atrasando, e em agosto a gente inaugurou, agosto eu não sei dizer exatamente se 2001 ou 2002, acho que 2001, que era o ano que eu estava na pós, lá da Unopar. Em agosto a gente inaugurou o ginásio com 45 meninas na quadra, todas uniformizadas, fazendo GR com a fita nas cores do colégio sagrado, que era coração vermelho e um amarelo. Não me perguntem como eu fiz aquilo, porque eu treinava numa sala, sei lá, acho que devia ter uns 3 por 5, eu acho. Era o camarim do teatro da escola. E, na verdade, essa apresentação que a gente fez era GPT, né? Hoje eu sei, mas antigamente eu nem sabia o que era GPT, né? Antigamente era chamada de ginástica geral. E, enfim, inauguramos, e daí essas meninas, aí a gente tinha ginásio, essas alunas que tinham acabado de começar, a maioria já era da categoria infantil. Hoje, a gente sabe que se você vai investir numa equipe de ginástica rítmica, você vai selecionar meninas de 6, 7, 8 anos, né? E eu recebi todas as meninas que queriam fazer GR na época, na escola, inclusive a Gisele Araújo, que é hoje árbitra estadual, é professora lá do Colégio Positivo, então foi uma das minhas primeiras ginastas, né? Quem acompanha o grupo de GPT da GetFlex conhece também a Carla Dibia, que é a nossa cantora, então ela também foi uma das primeiras ginastas dessa época, Andréa Ransolin, Luísa, Carol. E aí eu montei, olha só, aí que vai entrar a Fábio Bardão, eu montei as séries e inscrevi essas meninas na Copa Curitiba de Ginástica Rítmica. Eram séries individuais de bola e conjunto de mãos livres. A professora Fabiana Bardal, eu acho, na minha lembrança, ela confirma aqui no Insta para mim, que ela era chefe da banca. Ou a Margarida era chefe da banca. Nunca mais ouvi falar da Margarida. Eu sei que ela tem um pet ali na Matheus Leme, né? Não sei ainda se esse pet ainda existe, ou se é da Margarida, ou é da família, enfim. Sei que tinha a professora Margarida, tinha a professora Márcia Naves lá com a equipe, que na época não se chamava Multisports, ainda era antes da Multisports, né? E aí a gente chegou, nosso grupinho ali na área de aquecimento, foi no Cefet, né, no ginásio, e o nosso foco ali na área de aquecimento era se maquiar, botar glitter, coque e figurinos, né, que quem é mais próximo a mim sabe que eu tenho também uma história com esses figurinos, com colãs de GR, figurinos do Petit Ballet, aí já entraria minha mãe, já entraria a Cassinha da Dentro d'Água, esse já geraria um assunto para outra live. Então, a Margarida, me lembro dela, como coordenadora mesmo da GR, né? Eu não sei se ela era coordenadora da banca ou era a Fábio. Mas escuta só a situação que eu passei, eu acho que a Fábio vai se lembrar. Minha área de aquecimento cheia de mãe. Todo mundo junto ali, maquiando, se produzindo e tal. Aí chega a professora Fabiana Bardal para mim e diz assim, com licença, você é a técnica da equipe do Colégio Sagrado? Eu, sim, sou eu. Ela me diz assim, então eu preciso das suas fichas. Eu olho para a Fábio com aquela cara de quem não faz a mínima ideia do que ela está falando. Tipo assim, ficha de inscrição mandei por e-mail. Tipo, que ficha? Ela me fala assim, as fichas das ginastas, com a ordem da apresentação delas para os árbitros. Sem ficha, elas não podem competir. Jesus amado, eu não sei se eu estava em pé ou estava sentada, eu sei que o negócio me deu um frio na barriga. Sim, eu olhei ali para a galera.
as mães ali tudo maquiando as meninas, eu pensei, caraca, ferrou, né? Ferrou. Vou ter que chegar ali e falar assim, galera, a gente não vai poder competir porque eu não trouxe as fichas, aliás, eu não sei nem o que é isso. Aí, gente, eu tô voltando lá no começo da live que eu tava falando de coragem, né? Eu olhei bem para a cara da Fábio Passe e falei, não tem. Aliás, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem como faz. E aí, peraí, que eu tenho que fazer um adendo aqui na história, né, Marcinha? Porque eu estava falando que eu era aluna da pós, e daí como assim não sabia fichas, né? Com certeza, naquele ano, o módulo de arbitragem foi no outro semestre. Então, eu já tinha feito todo aquele primeiro módulo, estava felizona trabalhando o corpo e a base dos manejos, né? Olhava o código, só as figurinhas, para saber o que ia trabalhar. A Jéssica até aqui está rindo. Mas né? Tava olhando só as figurinhas, o que é equilíbrio passivo, fazer esse 90 agora, fazer esse aqui e tal, e leu a regra que é bom nada. Só, então assim, Fabiana Bardal, um anjo na Terra, né? Uma das pessoas que vai estar sempre na minha memória, não sei se ela lembra disso. Você lembra, Fábio? Escreve aí. Me pega pela mão, sentada no chão, vestida de árbitro, e fala assim para mim, então chame as meninas aí que eu vou te ajudar a fazer as fichas, porque sem fichas elas não podem competir. E eu me lembro assim, eu tenho a visão na minha cabeça da Gisele Araújo, mostrando um cossaco, um equilíbrio cossaco, e ela fazia tan, 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 sei lá, ou ela fazia assim, enrolamento e quicada, alguma coisa assim, e a gente colocou tan, 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 tan. Tipo, a gente alterou as coisas ali, para aquilo valer alguma coisa, né? Para poder ter o que escrever na ficha. Era em julho a arbitragem aí, viu? E, assim, apesar dessa situação inusitada, as meninas foram terceiro lugar no conjunto de mãos livres, infantil, e tiveram ainda alguns pódios ali no individual. Depois, o que aconteceu? Eu fiz arbitragem na pós, eu acho que na época validava, né? E daí eu já virei árbitro estadual. Comecei a arbitrar, no começo eu dava nota voadora mesmo, não sabia, eu não conseguia, meu cérebro não conseguia entender o que estava escrito ali, o que a menina estava fazendo, quando eu baixava a cabeça, olhava, já tinha passado, eu não sabia se tinha duas rotações, se tinha mudado de nível, se não tinha. Às vezes o árbitro do meu lado perguntava, você enxergou a quicada? Eu, que quicada? Tipo, ela agarrou a bola. Como assim agarrou a bola? Eu dei esse salto, né? Enfim. Eu me lembro, tenho muitas lembranças de arbitrar do lado da Daiane Camilo, a Márcia Versani vai lembrar também de uma situação que a gente teve nos jogos. Fábio, meu Deus, né? E eu tô falando assim que as pessoas muitas vezes se limitam a entrar no nosso esporte, mas ninguém nasceu sabendo. Você precisa ir estudar, ir procurar ajuda, ir se especializar para ser alguma coisa em qualquer área, né? Então, eu espero que essa minha história motive as pessoas a querer começar e entrar na nossa ginástica, sabe? Você não precisa saber para entrar, né? Você precisa ir crescendo e estar de coragem, disposto a se aperfeiçoar. Então, assim, eu me lembro da Suelen, da Tâmara, da Thaisa. Eu me lembro de arbitrar as últimas competições da Adelina como ginasta, da Débora. As meninas da seleção eram a Angélica e a Ana Paula Scheffer, né? É isso mesmo, a Marcinha está escrevendo ali, que isso é muito legal. Qualquer dia a gente pode combinar aí, quem quiser me contar os perrengues, a gente faz uma live juntas aí. Porque eu acho que isso incentiva, sabe, esses novos profissionais que acham que a ginástica rítmica é um bicho de 7 cabeças, né, que é só para quem treinou, e não é. É possível, desde que você se esforce e se dedique, né? Então, olha só, para encerrar essa história aí.
fiz o curso de árbitro nacional, arbitrei o primeiro torneio nacional de ginástica rítmica promovido pela CBG, que aconteceu em Betim. Eu me lembro que foi o primeiro campeonato do Léo Palitô, também arbitrando fora do estado dele. Arbitrei muitos brasileiros. E 9 anos depois, sentava na cadeira de coordenadora da banca de arbitragem. Imagina euzinha, que não sabia o que era ficha, 9 anos atrás. Sentada coordenando todas aquelas pessoas importantes, inteligentes. Me lembro que até teve um momento em que a Márcia Versani esteve comigo lá, como árbitra. Imagine, eu era coordenadora da banca. Né? E tínhamos árbitros internacionais trabalhando. O mesmo frio na barriga, de arbitrar a execução a primeira vez. Nessa época que eu assumi a federação, a Babi era pré-infantil. Né, a Babi, a Natália já era um ano, acho que é sempre um ano mais, né? Ou não, um ano não, muito mais, né? Acho que a Natália era juvenil. E a Heloísa Bornal também, disputando o Paranaense pré-infantil. Eu cheguei a ministrar curso de árbitros, eu me lembro que eu estudei tanto esse código, que eu sabia dizer em qual página tinha tal adendo, tal letter, que tinha vindo com uma informação diferente. Né? Então eu estudei tanto esse código. E assim, nesse momento que eu dei curso, eu me lembro do Robson, da Fantástica, e da Jéssica Bello, que trabalha comigo. Não tenho certeza se a Gabi de Araucária também estava. Me perdoem as demais pessoas que se formaram árbitros naquele momento, né? Mas eu me lembro do Robson e da Jéssica porque eles tiveram as 2 maiores notas do curso de árbitro daquela época, né? Então é isso, na verdade tem várias histórias, né, que a gente pode contar e talvez vocês que estão escutando possam pensar assim, mas tudo deu certo para ela. Não foi bem assim, né? Estou contando aqui algumas histórias que realmente deram certo, que acabaram com um final feliz, mas dá para fazer várias lives de perrengues de coisas que não deram certo. Né, de coisas que não... Márcia, obrigada, viu? Você faz parte aí desse meu desenvolvimento, né? Até hoje. E eu queria deixar, então, estou começando a encerrar, queria deixar a seguinte mensagem. Não precisa saber GR para começar a trabalhar como treinador de GR. Existe sim ainda um oceano azul, mesmo se passando 20 anos dessas histórias que eu estou contando aqui, a ginástica rítmica está aí, é um mar de oportunidades. Cada vez, graças a Deus, nosso esporte está crescendo bastante, né? Então, aproveito também para te mandar, Márcia, muito obrigada, porque o que vocês fizeram enquanto federação, né? Nós fizemos, que nós somos federação, mas são atitudes que são comandadas por você e fez com que a gente continuasse vivo, né, em 2020, no meio de uma pandemia. Então, acreditem no que eu estou falando. A GR está aí, é um mar de oportunidades, tem poucos profissionais para trabalhar nela. Então, vocês que têm acesso aí a acadêmicos, eu dei aula em universidade 2 anos, né, num período aí de transição dos meus sonhos, das minhas ideias. A Jéssica foi a minha aluna de faculdade também, e hoje é minha colega de trabalho. Então, eu percebia como os acadêmicos têm medo da ginástica, né? A gente precisa trazer esses acadêmicos, mostrar para eles que a ginástica é uma coisa acessível. Uma pessoa que trabalha com dança tem total condição de se desenvolver como um profissional de R, né? Então precisa estudar, essa terceira característica, na minha opinião. Precisa ser um coração de aprendiz, eterno. Precisa buscar autoconhecimento para sempre estar se avaliando, para saber
o que eu estou bem, o que eu preciso repetir, o que eu não faço tão bem, que eu preciso melhorar. Coragem, porque os desafios vão vir e vão ser diferentes a cada momento. E coração de aprendiz, porque você sempre vai aprender alguma coisa. Sempre. Inclusive, eu tomei a decisão de começar a me posicionar aqui no Instagram, porque tenho estudado muito e percebi que esse meu estudo não vai servir para nada se eu não compartilhar com as pessoas. Né? O estudo não vai mudar nada se eu deixar ele guardado para mim. Então, é por isso que eu estou aqui. Queria agradecer essas 24 pessoas que estão aí assistindo. Eu vou sim deixar a live gravada. Então, se vocês acharem legal compartilhar com alguém, vou ficar bem orgulhosa, bem feliz. E assim, ó, eu sei que algumas pessoas dirão que eu tive sorte. Ah, ela teve sorte, né? Porque aquela Fábio Bardal foi querer lá ajudar ela. Então, hoje eu entendo também, eu não entendo como sorte, eu acho que a energia que você recebe é a mesma que você dá. Então, coração alegre, disposição para sempre se doar para os outros, e os anjos aparecerão na sua vida. Sempre vai ter um anjo. Mas o esforço principal tem que ser seu. Não é verdade? Para você chegar onde você quer, vai ser uma sucessão ali de planos e tentativas e erros e fracassos, e aí eu não posso ver o fracasso como um fracasso, eu preciso parar e analisar e pensar assim, bom, eu queria chegar lá, fiz esse plano, não funcionou. O que eu vou mudar no meu plano para ajustar e conseguir correndo atrás, né? Gente, obrigada. Marília, você sabe que eu te amo, você faz parte da família GetFlex. Marcinha, ó, tô querendo fazer alguma coisa de GPT, vamos conversar. Já colocar a Adriana aí no meio, a Ieda. Fábio Passi, você acabou de entrar aqui no Instagram, tô terminando os 3 caminhos, isso mesmo. Depois eu vou fazer um post resuminho aí, daí fica ali também no meu Insta. Aqui nesse celular, tá lá no YouTube. O nosso canal do YouTube é @GetFlexProduções. Então, vocês podem também ver o nosso trabalho lá. E essa live também vai ficar salva lá. Então, Fábio Passi, falei de você no comecinho da live. Obrigada pela tua influência também, né, no meu caminho. Não sei se as pessoas sabiam disso, que foi a professora Fabiana Passi que me deu aquela empurrada, né, na época que eu era acadêmica de educação física, professora de baliza de fanfarra, e me colocou aí no meio desse mundo que hoje eu amo tanto, que é a minha vida. Tá bom? Então, eu espero contribuir com as pessoas que estão querendo entrar, espero continuar colocando aqui mais conteúdos, vou fazer um esforço também para isso, para no nosso dia a dia aqui de trabalho, é uma loucura, né, para sobrevivência, mas a gente compartilhar mais, postar mais, para a nossa GR crescer cada vez mais. Tá bom? Então, obrigada por me ouvirem. Vamos ver, a princípio eu estou com a perspectiva aí de na próxima terça estar aqui de novo. Tá bom? Obrigada, gratidão e até a próxima. Beijo. Oi para quem está chegando. Oi, Felipe. Obrigada, viu, gente? Um beijo. Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp, qualquer coisa que vocês acham que eu possa contribuir com alguma coisa no trabalho de vocês. Sou uma pessoa super acessível e estou sempre disposta a ajudar. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada. Vou encerrar aqui e vou encerrar lá no YouTube. Obrigadão. Boa noite. Compartilhar no IGTV. Tá, deixa eu encerrar no YouTube. Que legal, todo mundo participando, adorei.